A paz do Senhor para todos. Trago hoje uma palavra no livro de Daniel. Mas antes de chegar nessa passagem de Daniel, quero trazer um pouco antes para que possamos entender o que poderia ser evitado e não foi. Diz assim: quando Deus permitiu a Nabucodonosor a vitória sobre o rei Jeoaquim em 605 a.C., o monarca babilônico levou alguns escolhidos dentre os príncipes e nobres depois da destruição de Nínive 100 anos antes. Depois do livramento de Jonas 7 anos antes, o Império Babilônico começou a crescer tão rapidamente que não dispunha de número suficiente de babilônios cultos para a cúpula governamental. Por isso, Nabucodonosor levou para a Babilônia jovens saudáveis, de boa aparência e de alto nível cultural, a fim de ensinar-lhes a cultura e a língua dos caldeus, dos babilônios, e assim torná-los úteis no serviço real. Entre eles estava Daniel e os 3 amigos. Esta situação poderia ter sido evitada, porém muitas vezes tomamos decisões sem analisar qual a consequência poderá ter. Ezequias de Judá foi um dos melhores reis, segundo a Crônicas 17:5. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Segundo Reis 19:35, então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Deus deu um tremendo livramento a Ezequias. Passa o tempo, Ezequias fica doente para morrer, mas Deus o curou. O rei da Babilônia, sabendo da doença e cura de Ezequias, envia embaixadores com cartas e presentes a Ezequias. Ezequias se alegrou com essa visita e lhe mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Isaías 39. Sabe, às vezes falamos demais, pensamos os nossos segredos altos demais, confiamos nas pessoas demais, e aí nos colocamos nas mãos delas. Nas mãos dos que muitas vezes não sabemos, mas são inimigos nossos, querem o nosso mal e está procurando uma brecha para isso. A visita dos embaixadores deixou Ezequias muito orgulhoso. Nessa ocasião, Babilônia estava tentando libertar-se do domínio da Síria. Portanto, essa visita do rei da Babilônia a Jerusalém era claramente uma tentativa de obter uma aliança política com Judá. Ezequias, pela sua atitude diante do presente enviado e das lisonjas da delegação, demonstrou estulta presunção e falta de fé em Deus por conta de toda esta situação cometida. Deus manda Isaías falar a Ezequias que viriam dias que Babilônia iria destruir Jerusalém depois da morte de Ezequias, seus filhos e todo o povo que ele governava. Todos os povos que ele governava. E ele começou bem, dando uma lição boa. No começo derrubou os altares, tudo. Só que ele não observou durante o reinado dele que os filhos dele e o que sucederia a ele não era convertido. Não tinha vínculo nenhum com Deus. E o povo só fica esperando o líder tomar a decisão errada. Desviaram do Senhor, tornaram a erguer os altares de Baal. Tornou-se um país totalmente idólatra. No capítulo 39, versículo 7, Isaías adverte o rei que até os filhos que ele teria ainda, que não haviam ainda nascido, seriam levados e tornariam eunucos no palácio do rei de Babilônia. E a resposta de Ezequias foi, no versículo 8, boa é a palavra do Senhor que disseste, porque haverá paz e verdade em meus dias. O filho de Ezequias, que sucedeu ao trono, foi igual ao avô Acais, rei Acais. Manassés levou a nação toda a idolatria. Ezequias não se preocupou com o povo, nem com a sua família que viria a nascer. Não se preocupou com o povo de Deus no futuro. Daniel 1:3, verso 3,
ao chefe dos eunucos, Daniel e os seus 3 amigos foram entregues. Babilônia invade o país e leva todos cativos para ser servos deles. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam juntos nessa situação. De acordo com a tradição rabínica, Daniel, seus companheiros e outros príncipes judeus foram castrados por ordem do rei babilônico, com o objetivo de desencorajar a liderança e de frustrar o sentimento de independência. A pessoa entregar o ponto, agora é ser servo para a vida toda, não tem mais futuro nenhum. É se render por completo. Em meio a um povo dominado, Daniel era filho do rei Davi, com Abigail, a Carmelita. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando os ímpios dominam, o povo suspira. Esses jovens humilhados, mortas as esperanças de constituir família, se dispõem a não se contaminar com o manjar do rei. A comida e a bebida do rei era contra os mandamentos de Deus. Quando o mal que se levanta é de nível nacional, todos são afetados, culpados ou inocentes. Não são muitos que continuariam servindo a Deus, sendo fiel depois disso, e sendo aplicado aos seus afazeres, mesmo em condição de escravos, fazendo com perfeição, procurando honrar a Deus em tudo que faz. Daniel, capítulo 1, verso 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em seu reino. Vemos aqui uma lição daquele que lança a mão do arado e não olha para trás. Aquele que aceita Jesus e não importa o que aconteça, ele continua firme. Porque não foi pouco o que aconteceu com esse povo que foi levado nessa primeira leva, né, que levaram essa turma toda. Esse primeiro grupo levado pelo Babilônia, que eles foram levados em 3 partes. Foram uns 10 mil cabeças mais ou menos. Nós vemos que a passagem lá do Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram conhecidos, se destacaram na Bíblia por conta da fornalha do rei. Nós vemos que o rei ergue a estátua, mas foram 10 mil homens para lá, 10 mil cabeças. Por que só 3 homens se negaram a adorar a imagem? Isso quer dizer que todos os outros cederam, todos eles se curvaram. Porque a pessoa pensa que a minha vida já acabou, principalmente veja um homem ser castrado, a situação, um jovem cheio de projetos ser castrado, isso desânimo, tira toda a vontade de viver, de seguir em frente, mas não, eles perderam tudo, mas não perderam o vínculo com Deus. Nós vemos que eles estavam dispostos a morrer pelo Evangelho. Então, quer dizer, só 3 homens, aquela fornalha lá, ela não era do rei Assabola e ele resolveu fazer isso, não. Ela era por desafeto do rei. Então, isso quer dizer que todos ali naquele momento, tinha muitos hebreus ali, tinha muitos servos de Deus, que naquela hora se curvou diante daquela imagem e viram, né, puderam ver que tinha 3 no meio daquela multidão que servia a Deus de verdade. E por conta disso, os 4, Daniel e esses 3 amigos, eles foram à frente. E não se ouve falar de mais ninguém, só deles. Daniel, seus amigos, não afrontaram a Deus, o Deus deles, não ofenderam os mandamentos de Deus, não foram para as baladas, beber, se drogar, se prostituir, ver pornografia, adulterar, xingar, porque Deus permitiu tudo o que eles estavam passando. Não abandonaram Deus, não perguntaram por quê, mas para quê. Estes homens jovens tinham o domínio próprio, arrancaram a sua virilidade e eles próprios continuaram se mutilando, arrancando o olho direito que faz pecar, a mão direita que faz pecar, para agradar o Deus que eles serviam. Arrancando de si todo o pedaço ruim que ia contra Deus para ganhar o céu. Qual a sua meta, seu objetivo maior? A de Daniel e seus companheiros, acima de tudo, e de ter família, suas gerações, era de um dia ir a Deus. Deus permitiu que mudassem seus caminhos terrenos. Eles mudaram os sonhos, os projetos, mas não mudaram de Deus. O que Deus tem te prometido?
A Paulo Deus falou que lhe mostraria o quanto lhe convinha sofrer pelo nome dele. Sofrer pelo nome de Deus. Atos 9,16. Significa desenraigar, arrancar, desarraigar, eliminar totalmente o pecado, purificar a alma. Nós já nascemos tendo o inferno por destino, por herança de Adão e Eva. Todos pecados e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 3:23. Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7:24. Temos que a cada dia nos aproximarmos mais de Deus, continuar lutando contra os pecados que vêm ao nosso encontro, para que a rejeição nossa a eles, ao pecado, seja maior do que a aceitação. Quando Paulo fala ou pergunta quem me livrará do corpo dessa morte, ele fala de uma lei que existia de vingar, punir o assassino. Amarrava o assassino ao corpo da pessoa que ele matou, boca a boca, olho com olho, para que conforme o corpo ia apodrecendo, ia intoxicando o assassino, que também morria matado pelo corpo podre. Olha que situação. No caminho errado, Paulo talvez pense, né, ele fez muitas coisas, achando que era de Deus, que era o certo fazer, que os cristãos estavam blasfemando o caminho do Senhor. E ele achava que fazendo o jeito que fazia, consertava, estava punindo, consertando, zelando pelo caminho. E por isso Paulo fez coisas das quais parecia que o seu arrependimento era pouco para alcançar a Deus. 1 Coríntios 9:27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Havia risco de Paulo se perder. Sempre há, pois o diabo, o inferno vai lutar até o fim para nos fazer desistir do caminho de Deus. A Paulo o diabo não conseguiu, mas a muitos outros crentes ele tem derrubado, porque não tem um alvo, uma meta, domínio próprio. Aí só o diabo aumentar a oferta. Você tem um preço? Diga seu preço, que o diabo paga. Nós devemos continuar com o Senhor. Aconteça o que acontecer, porque não vale a pena largar Deus. Não vale a pena se desviar. E quando uma pessoa que é aplicada se desvia, muitos vão atrás dele. A culpa fica ainda muito pior. E o diabo faz uma devastação na família deles. Então tá difícil, vamos continuar, porque Deus vai dar saída a qualquer momento, amém?